O Atlético vem crescendo bastante. A gente, durante o primeiro turno aqui, até falávamos de algumas atuações ruins do Atlético contra Goiatuba, contra o próprio Craque de Catalão. Me lembro bem de um jogo mais ou menos contra o Anápolis, derrota pesada diante da Jataiense fora, jogo ruim na volta contra a Abecate. Pontuamos alguns desses 12 jogos que o Atlético fez de forma oscilante, digamos assim. Mas também temos que pontuar que o Atlético cresceu nas quartas de final, dando uma resposta no pós-Goiatuba, vencendo e bem a Abecate lá em Ouvidor, algo que, confesso que eu não esperava. No jogo da volta, cumpriu, fez ali o resultado que já tinha construído no primeiro jogo, garantindo vaga para a semifinal. Só que, quando chega em clássicos, semifinal foi um deles, o Atlético tem uma outra nuance. Essa nuance eu canso de falar porque são números, são dados e eu adoro isso. Rafael Lacerda entende, ele entrega, ele sabe fazer a leitura, tem o perfume, dispensa comentários. E quando falo que tem a leitura, tem o perfume, tem de fato. E trouxe dados para comprovar isso, Thiago. Vamos lá. O nome do Ariel, jogador que foi titular em 6 dos 12 jogos que o Atlético jogou. Ele foi titular contra o Vila, em umas Craque Goiatuba, depois desse pós-Vila Nova na primeira fase. E aí, ele foi reserva até a 5ª rodada do Campeonato Goiano, ganhando essa titularidade justamente contra o Vila Nova, no jogo lá que aconteceu no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. E muitos se perguntam por que trazer o Ariel para a conversa, para mostrar que de fato o Rafael Lacerda entende de clássico, maestro, entende de fazer a leitura certa dos jogos quando é clássico. Ele coloca o Ariel para fazer um quadrado mágico para anular a principal peça do Vila Nova, chamado João Vieira, que nesses jogos contra o Atlético, inclusive, foi anulado por completo. Ariel entra nos jogos contra o Vila Nova, depois ele sai contra a Abecate, nem sequer entra nos jogos da quarta de final, volta a ser titular contra quem? Contra o Vila Nova, contra o Clássico. E nos 2 jogos, inclusive, a função dele dentro daquele quadrado atleticano era anular a principal peça do Vila Nova, que por acaso foi anulado nos jogos em que enfrentou o Atlético. Onde eu chego com essa conclusão? Que o Atlético chega muito forte para um clássico, por ter um treinador que em 11 clássicos ganhou 6 e empatou apenas 5, um treinador que entende de fazer a leitura certa, de pôr aquela peça ideal naquele xadrez. Olha, vai ser um duelo muito interessante de um treinador que sabe fazer a leitura de clássico contra um treinador muito competente que é o Daniel Paulista do Goiás.